Nós queremos chamar a sua atenção agora para a leitura de um texto bíblico. Nós estaremos lendo São Tiago, capítulo 5, e o versículo 11 que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós estamos iniciando, meu querido internauta, mais um trimestre da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e esta semana estaremos estudando a lição de número 1, que traz o tema do livro de Jó. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E nós vamos mostrar, a partir das evidências internas do livro, que é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu e tirar lições para nós. Também especificar o gênero literário e que forma o conhecimento do livro, nos ajudando a compreender porque Jó foi escrito da forma que foi. E também identificar o propósito e a mensagem do livro. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente, leva-nos a fazer perguntas que traduzem a angústia da nossa alma. Por exemplo, se Deus é justo e amoroso, por que permite que o justo sofra tanto? Isso é uma pergunta que está intrínseca na alma, eu creio que de todo ser humano. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra? Bom, perguntas como esta podem ser consideradas importantes à medida que se lê, se estuda o livro de Jó, buscando uma resposta. E nesse trimestre, o nosso companheiro, pastor José Gonçalves, eu o conheço, é escritor, é conferencista, é membro da comissão apologética da nossa CGADB, é pastor também da cidade de Água Branca, ali no Piauí, aqui no Nordeste, um homem de Deus. E ele escreve, vai nos levar a entender um pouco mais sobre a autoria, o local e a data do livro de Jó, né? Porque há muita dúvida a esse respeito. Uns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Eliú, outros Salomão, Ezequias, Isaías e até Esdras, mas não há um consenso a respeito da autoria do livro. Outros acham que há a participação de vários autores, mas o que nós não podemos aceitar é que alguns dizem que o livro de Jó é uma ficção. Isso não é verdade, porque nós temos várias provas no próprio livro e em torno da Bíblia que vão comprovar que Jó é sim uma narrativa poética, mas inspirada por Deus, né? E aí a gente vai poder estudar a pessoa histórica de Jó, né? E ver provas, por exemplo, do lugar onde ele morava. A Bíblia diz que havia ou existia, o verbo haver ali é o mesmo que existir, na terra de Uz. Então a Bíblia situa Jó no seu local, né? O profeta Ezequiel também faz menção de Jó, capítulo 14, versículo 14, ao lado de Noé, de Daniel, homens de justiça. E no Novo Testamento, como lemos, São Tiago volta a mencionar Jó, provando assim que o livro de Jó não é uma ficção, mas é uma narrativa poética, todavia inspirada inteiramente pelo Senhor Deus. Então, o que vamos estudar vai nos levar a uma reflexão, né? Para refletir a respeito exatamente deste livro que é tão importante. Jó é um dos livros sapienciais e poéticos do Antigo Testamento. Quando eu falo em sapiencial, é porque trata profundamente de relevantes assuntos universais
ligado à humanidade, um livro de sabedoria, não é? Ele é poético porque ele, quase a sua totalidade, é elaborado em estilo poético. E sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real, que é Jó. Não é? Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz. E isso para nós é importante, porque posteriormente veio a ser o território de Edom, localizado ali a sudeste do Mar Morto, ou ao norte da Arábia. Né? Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Disse certo autor que o próprio nome Jó é árabe e significa devolver ou voltar. E como na antiguidade os nomes sempre estavam relacionados a fatos ou a personalidade do seu autor, do seu dono, o significado do nome de Jó aconteceu na sua própria vida. Ele perdeu tudo que tinha e depois Deus o devolveu. E olha, Jó significa em árabe devolução. Há duas datas importantes relacionadas a Jó: a data do próprio Jó e dos eventos descritos. Por exemplo, a data da escrita inspirada do livro. Certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, 2000 anos antes de Cristo. E ele viveu mais 140 anos após as lutas que ele passou. Lá em Jó 42:16 diz que após as lutas, após aquela tribulação, Jó ainda viveu 140 anos. Sugere uma duração de vida de quase 200 anos. Olha que Abraão viveu muito, viveu 175 anos. À época, suas riquezas eram calculadas em termos de gado, não é? Sua atividade como sacerdote da família também é idêntica à de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então isso nos dá um pano de fundo para entender que Jó viveu naquele período sacerdotal, onde cada família tinha seu sacerdote. A Bíblia chega a nos dizer que Jó levantava-se pela madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor. E sacrifícios ali era holocausto mesmo, a palavra usada ali é holocausto, a queima da oferta. Então, Jó matava animais, colocava no altar e oferecia a Deus em forma de culto. A família patriarcal, comunidade social básica de Jó, aquele estilo, e o pai era quem determinava sobre os filhos, é semelhante aos dias de Abraão. Fala-se também dos sabeus, dos caldeus, e isso tem tudo a ver com a época de Abraão. O uso frequente, né, do nome Deus também é relativo aos dias de Abraão. Sempre que se refere a Deus, o livro de Jó, nos originais, se usa a palavra hebraica Shaddai, Shaddai, o onipotente. Sempre que no livro do Gênesis nós encontramos sobre Deus, Abraão, naquele período, o nome usado é o Senhor Todo-Poderoso, Shaddai, que vem de ama, né? Aquela que sustenta o filho, que alimenta, que a criança nos seus braços descansa. Isso nos leva lá ao Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do El Shaddai, do Onipotente, a sombra dele descansará. Então, nós temos fatos, né, destacados no livro de Jó que dá-nos para entender exatamente o que acabamos de falar, que o livro de Jó, ele é um livro poético, a narrativa é poética, porém inspirado por Deus. Há 3 diferentes pontos de vista sobre essa data, né, do livro de Jó. Porém, se não foi o próprio Jó, o escritor, há muitas pessoas que citam outros autores, mas eu queria que ficasse bem firme na sua mente, é exatamente a inspiração do livro, que vai trazer respostas a perguntas que estão no coração de toda a humanidade. E aí nós vamos ver que Jó, depois de passar por toda aquela situação, depois da crise, porque o capítulo 1 e 2 de Jó
é marcado por crise, por ventos, né? Crises são ventos que sopram, e Jó enfrenta uma tempestade terrível na sua vida. Jó perde a sua fazenda, seu gado. Jó perde tudo que tinha, Jó perde a saúde. E em meio a toda aquela crise, né? Depois nós vamos ver aparecendo aí os amigos de Jó. Ele faz Bildade, Zofar. E ali nós vamos encontrar a busca da resposta humana. Eles querem encontrar uma resposta no sofrimento de Jó, no aspecto humano, quando na verdade só Deus tem a resposta para as indagações da nossa alma. Há muitas perguntas que há no meu e no seu coração, querido internauta, que só Deus tem a resposta. Só na eternidade nós vamos encontrar a resposta para isto. Nós vemos Eliú tentando usar o seu entendimento, a sabedoria humana. Eliú era o mais jovem dos 4, né? Mas nem com a sabedoria humana se encontra a resposta. E aí nós vamos entender que cada um vai expressar algo sobre Deus. Mas olha, se você observar direitinho, não dá para considerar o que Jó e seus amigos falam sobre Deus. Jó disse que falou do que não sabia, e seus amigos, Deus disse que eles falaram o que não era reto sobre ele. O que se diz na hora de uma crise, na hora de um desespero, Deus não considera. Olha o que diz a Bíblia. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aqui, capítulo 42 e 2, Jó já tem uma compreensão diferente. Antes Deus disse, Jó falou do que não sabia. Mas depois da experiência, depois de passar pela situação que Jó passou, agora eles, bem sei, Senhor, que tu és onipotente. Bem sei que tu és o El Shaddai. Agora eu entendo que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu imagino que muitos de nós enfrentamos crises, enfrentamos problemas, e nenhum de nós gostamos de passar por isso. Mas, na verdade, só após as crises que enfrentamos, as experiências que temos, é que vamos realmente conhecer a Deus. Jó conheceu a Deus de uma forma mais profunda através da crise, através dos problemas. Ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Eu agora tenho uma definição mais correta a respeito de ti. E no 42 e 2 de Jó ele diz, bem sei agora, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Então, Jó descobriu, em meio à luta, em meio à crise, que tudo que ele estava passando é que Deus tinha um propósito de abençoá-lo em dobro. Então, meu querido, descansa em Deus. Eu quero aproveitar aqui já essa deixa para lhe dar uma palavra de fé, de ânimo, de coragem. Eu sei que na hora da luta, do desespero, se fala coisas que não devia falar. Mas essa tarde, reflete comigo sobre isso. Quem sabe após essa crise, você vai dizer como Jó, agora bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos, querido, se Deus tem plano na tua vida, na minha vida, Ele permite que passemos por determinadas situações, mas não é para que o propósito, o plano de Deus seja impedido, não, que ninguém impede o plano de Deus na minha nem na sua vida. Muitas vezes é para que este plano se desenrole. É para que nós conheçamos a Ele mais e mais, porque o plano que Ele tem conosco exige que nós conheçamos a Ele de uma forma mais completa. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho?
Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram difíceis de entender e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. É Jó mostrando a Deus a sua dificuldade. Na verdade, Jó não entendia Deus, não compreendia Deus. E quem de nós compreenderíamos um Deus que permite que cheguemos aonde Jó chegou? Mas a experiência para Jó foi suficiente para que ele descobrisse quem era Deus. E agora ele diz, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo, agora eu tenho uma compreensão mais perfeita de ti. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó se humilha diante de Deus. Jó pede perdão a Deus de tudo aquilo que falou, de tudo aquilo que pensou, de tudo aquilo que imaginou, por não conhecer a Deus, não entender os planos de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Há alguns que me ouvem nessa tarde e ao passar a crise vão sentir até vergonha. Jó disse, eu me abomino, eu sinto vergonha de mim mesmo, o que eu disse de ti, o que eu imaginei de ti, porque eu não entendia que era um plano teu, era um propósito teu. Mas a Bíblia vai dizer, sucedeu que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, aí ele faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Isso está em Jó 42, de 1 a 7. Deus, ele ouve o que dizemos na hora da crise, na hora da dificuldade. E depois, muitas vezes é necessário um arrependimento. É necessário um reconhecimento, porque Deus sabe o que faz. Não se esqueça, querido, de que Deus, ele controla todas as coisas. Não seja um adepto da teologia do conformismo ou do derrotismo. Saiba que nós temos um Deus que controla tudo, que tem solução para tudo. E se a minha vida e a tua vida está nas mãos de Deus, não há por que aceitar a teologia do conformismo e ficar dizendo, é assim mesmo, foi Deus que quis assim. Não aceite essa teologia. Também não aceite a teologia do derrotismo. Se é para vir a derrota, que venha, eu já perdi, já está tudo perdido mesmo. Não. Use a sua fé em Deus. Jó, diante de toda a situação, ele dizia, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então confie no Senhor. O Senhor sempre tem uma cura. O Senhor sempre tem uma solução. O Senhor sempre tem um propósito para as nossas vidas. Olha, você está doente? Isaías disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Claro que alguém que está doente não vai entender que aquela doença pode ser uma permissão de Deus, porque Deus tem um plano de fazer um milagre, de nos dar uma experiência nova a respeito do seu poder. Quem sabe você pode estar enfermo, pode estar passando pelo vale da enfermidade, e Jesus vai manifestar o seu poder na tua vida, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, vai te curar e tu vai dar culto de ações de graça. Glória a Deus. São Tiago, quando fala a respeito de doente, ele não fala de Jó aí nesse texto, mas ele fala de Jó a respeito da sua paciência. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e é piedoso. São Tiago podia muito bem ter falado da doença de Jó, ter dito, viste que Jó adoeceu e o Senhor o curou? Mas
São Tiago vai mais adiante. São Tiago vai trazer para nós a perseverança de Jó, a paciência de Jó. E compara a paciência de Jó e a aflição de Jó aos profetas que falaram em nome do Senhor. Então, o que é que São Tiago está dizendo para nós? Aprendamos com a lição de Jó. Olha aí o que dissemos no início. Existem os ignorantes, os inteligentes e os sábios. Os ignorantes nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Vamos aprender com Jó aí. Jó sofreu, Jó padeceu, mas que lição ele deixou para nós? Paciência na aflição. Paciência na aflição. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela sempre está a nos ensinar. Os filhos de Jó não prestavam. Os filhos de Jó faziam coisas que não agradavam a Deus. Jó tinha que fazer sacrifício, interceder por eles todas as vezes que faziam festa. Viviam em festa. E Jó sabia que eles cometiam coisas ali que não agradavam ao Senhor, mas Jó era intercessor dos seus filhos e da sua família. Olha aí que lição maravilhosa. Você tem intercedido pelos seus filhos? Lamentações de Jeremias 2,19. Levanta de noite, clama no princípio das vigílias, pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome. Então, com Jó, nós aprendemos a se levantar de madrugada e orar pelos nossos filhos, pela nossa família. São exemplos. Jó nos ensina, em meio à aflição, ser paciente, não deixar de interceder. Meu querido, minha querida irmã, você é sacerdote da família, sacerdotisa da família. A esposa de Jó, pelo sofrimento de perder todas as posses, de perder seus filhos, ver seu marido à beira da morte, se desesperou. Eu digo até que às vezes eu sou defensor da esposa de Jó, porque o texto bíblico no original diz que ela surtou. Ela perdeu o senso, mas pudera em um só dia 10 caixões saindo dentro da sua casa, seus 10 filhos morrer de uma só vez. É compreensível quando ela disse aquela besteira. Mas tem uma qualidade boa na mulher de Jó. Ela não abandonou seu marido na pobreza, nem no luto, nem na doença. Ela ficou com seu marido e foi recompensada com o mesmo que Jó. Teve filhos, filhas melhores que os primeiros e as posses em dobro, juntamente com seu marido. Será que isso não é uma lição preciosa para a família dos dias atuais? Há mulheres que na hora da crise, na hora das perdas, não é? Vão embora, abandonam seus esposos. Por qualquer coisa hoje, as famílias estão se desfazendo, há maridos também, a esposa adoece. Ele não tem paciência de esperar, de buscar uma cura. A mulher de Jó, apesar daquele momento de surto que ela teve, mas ela tinha essa qualidade boa, ela nos ensina a ficar ao lado do companheiro, da companheira, no momento da luta, no momento da dor. Quando você casou com ela, quando você casou com ele, fez um juramento perante o altar. Estarei contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza. Então agora, toma a tua cruz e anda. Vamos aprender com a mulher de Jó. Vamos aprender com a mulher de Jó. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, a minha esposa está velhinha, está acabada. Eu tinha um amigo pastor que ele dizia assim: quem comeu a carne agora roa os ossos. É a sua esposa, é a mulher que Deus lhe deu, é o esposo que Deus lhe deu. Pode estar velho como estiver, fique ao lado, permaneça junto. Deus vai reverter esse quadro e Deus ainda pode abençoar vocês. Glória a Deus.
Não foi Deus quem destruiu a riqueza de Jó. Não foi Deus quem colocou em Jó aquela doença. E outra lição que eu aprendo com Jó é que em momento nenhum Jó atribuiu o que estava acontecendo na sua vida a Satanás. Jó pouco fala em Satanás. Jó sempre descansou na bondade de Deus. Jó sempre acreditou que Deus ia se levantar ao seu favor. Há pessoas que falam tanto em Satanás, pregam tanto em Satanás, que eu acho que Satanás agradece. Se a minha vida, se a sua vida está nas mãos de Deus, Satanás não pode tocar se não houver uma permissão de Deus. Claro que foi Satanás, Deus apenas permitiu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. E aquilo que não presta, nós já sabemos que vem dele. Mas só vem se Deus permitir. Outra lição que eu aprendo. Só acontece alguma coisa na minha vida e na tua vida se Deus tirar a proteção. Se Deus permitir. Se Deus não permitir, ninguém toca em você. Nem Satanás pode tocar na minha, nem na sua vida. E se Deus permitir, é com algum propósito. Se Deus permitir, é para nos abençoar, é para nos dar uma experiência nova. Deus permitiu para livrar Jó de coisas piores, dar uma experiência nova para ele. E aí nós entendemos o propósito do livro de Jó, nos trazer preciosíssima lição. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Aí agora você vai ter inúmeras respostas. Pode ser um propósito de Deus, pode ser para ensinar a outros a ter paciência na aflição, pode ser para que esse justo conheça melhor a Deus. Veja que Jó não tinha um conhecimento profundo de Deus, mas no final da prova ele disse: agora eu reconheço que tu és onipotente, todo-poderoso, podes tudo, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de Jó, um homem justo. Deus permitiu, por meio da aflição, mas graças a Deus, que a graça de Deus foi suficiente na vida de Jó, e ele triunfou sobre o sofrimento. Por quê? Porque Jó permaneceu firme e constante na fé. Quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus, lá estava Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Então, queridos, são lições maravilhosas que a palavra de Deus nos ensina. Deus lida com situações demais elevadas para nos dar uma melhor compreensão da sua divindade. A mente humana é muito pequena para compreender a grandiosidade da divindade. E aí Deus permite situações para, do outro lado, a gente entender, receber uma graciosa autorrevelação e compreender a bondade do Senhor. Meu querido, a verdadeira base da fé acha-se não nas bênçãos, nem em circunstâncias pessoais, nem em testes muitas vezes formulados pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. A verdadeira base da fé não é em momentos de culto de ação de graça, não é em momento de bonança, quando tudo está bem, que nós vamos poder medir o tamanho da nossa fé. É na hora da luta. É aí que você vai ver o quanto você conhece a Deus. O livro de Jó nos dá essa lição. É na luta, é na prova que nós podemos medir o quanto conhecemos de Deus. Satanás às vezes conquista, direito de prejudicar o justo, devido aos seus pecados cotidianos, mediante contratempos. Muitas vezes
Satanás encontra brecha. A Bíblia diz, não dá lugar ao diabo. Mas às vezes aparece brecha que Satanás entra e prejudica. Mas olha, Jesus levou nossos pecados, nossas doenças, nossas maldições sobre a cruz do Calvário. Seja paciente, sempre acredite em Deus, no seu poder, se arrependa dos seus pecados, tenha fé em Deus e fique certo que Deus vai agir ao seu favor. Essa crise vai passar, essa tempestade não dura para sempre. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Deus te abençoe, Deus te ajude, que nessa tarde o Espírito Santo tenha falado com você. Embora os métodos de Deus agir, às vezes, pareçam contraditórios e cruéis, conforme o próprio Jó pensava, né? Mas no final, você vai ver que ele é plenamente compassivo, cheio de compaixão e misericordioso. No final, você vai ver que esse Deus, ele não abandona jamais. Você vai ver que esse Deus, ele prova para se revelar de uma maneira mais plena e mais perfeita a cada um de nós. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa produzir efeito no meu e no seu coração.